Boa tarde, Feira, boa tarde, Brasil, boa tarde, Bahia. Como é que tá vocês? Tudo bem? Pessoal, quero lembrar vocês, se você ainda não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscrever no canal Forasteiro, o Destino 02, no YouTube, que eu trago notícia pra vocês aqui, ok, pessoal? Tô me preparando aí para comprar um aparelho melhor, para que eu possa mostrar para vocês, né, as mídias, né, o que ela estão pronunciando, o que ela estão falando, muitas coisas aí tá acontecendo no Brasil e a mídia vem falando por aí, né? E eu venho acompanhando e venho aqui comentar também um pouco com vocês. Vamos falar do PGR? Vou falar aqui do PGR. O que é o PGR, professor? O PGR é o Ministério Público Federal, tá certo? PGR, Ministério Público Estadual, Ministério Público Municipal, né? E Ministério Público Federal. Bem, quem é o Procurador-Geral da República hoje, do Ministério Público? Chama-se Paulo Gomet, certo? Paulo Gomet é um ministro indicado por Lula, foi indicado por Lula aí, certo? Ministro do Lula, é conhecido no Brasil como o ministro do Lula, tá certo? Bem, nós sabemos que está acontecendo uma guerra guerra política, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que eu fico pensando muitas das vezes é que o Bolsonaro é um incômodo para a esquerda no Brasil. E um incômodo muito grande ao ponto, né, de o próprio Bolsonaro sofrer uma tentativa de homicídio lá em 2018. E a gente sabe muito bem de que grupo veio a ordem para tirar o Bolsonaro de cena. Esse mesmo grupo que está aí hoje no poder. Porque mesmo ele ter levado as eleições no tapetão, eles continuam perseguindo o Bolsonaro, o capitão. Ou eles já pegaram o poder em 2022. Se eles realmente quisessem governar o país, isso aqui é o meu entendimento, e eu acho que é o seu também. Ele estava deixando o Bolsonaro para lá e governar o país. Não, é o contrário. Eles estão perseguindo o Bolsonaro e largando o país na miséria financeira. O Brasil está quebrado. Mas o Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal estão preocupados com o Bolsonaro. Porra, você elegeu Lula para estar preocupado com um homem ou com a nação? Porque o que eu estou vendo, Lula está preocupado com um homem aí chamado Jair Messias Bolsonaro. E tem a ajuda do Supremo Tribunal Federal para perseguir o cara. Então, o Gomet, Ministério Público, teve uma vereadora do Pernambuco. Alô, Pernambuco, um abraço para o meu estado, Pernambuco. Estado bom. Sou pernambucano também, da cidade de Escada, aí, próximo de Vitória de Santo Antão. Um abraço para a Gravetal de Bezerro. Um abraço para a Vitória de Santo Antão. Primavera, Escada, cidade onde meu pai me criou, me educou, né? Finado Amaro Amanso da Silva. Um abraço para meus irmãos aí na cidade de Escada. Toinha, Bio, Cícero, Gustavo. São cerca de quase 12 irmãos. Nunca mais fui lá, depois que meu pai morreu, nunca mais fui na cidade de Escada. O velho Cabeça Fina. O homem era conhecido como o velho Cabeça Fina, meu pai. Homem justo, íntegro. Meu pai era um homem íntegro. Certo?
Então um abraço aí para o pessoal do Pernambuco. Então teve uma sem vergonha, uma funcionária pública sem vergonha. O canal Forasteiro Destemido 02 vai denunciar uma funcionária pública sem vergonha do estado do Pernambuco, terra em que eu nasci, onde nasceu também o maior ladrão do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da cidade de Garanhuns, e eu já sou próximo de Recife, ali na cidade de Escada. Teve uma funcionária pública sem vergonha do estado de Pernambuco. Vai compartilhando aí, pessoal, principalmente você do estado de Pernambuco aí, ó, vocês que me acompanham aí no canal, certo? Teve uma sem vergonha de uma pernambucana sem vergonha, funcionária pública, uma vereadora. Vou até pegar o nome dela aí, para dar o nome dela. Fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma prisão preventiva contra o Jair Messias Bolsonaro. Alô, pernambucano, vocês que votam no tipo de gente desse aí no Pernambuco, a vereadora pediu uma prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Pediu aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem acatou o pedido? Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o mesmo que quer ver o Bolsonaro preso. E agora chegou um pedido em suas mãos. O Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal, aceitou a denúncia da vereadora pernambucana pedindo a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Alô, Pernambuco, Vitória de Santo Antão, Abrobó, Orocó, Belém de São Francisco. Vambora! Aí no Pernambuco aí, Petrolina, alô Petrolina! Um abraço pro povo de Petrolina. Juazeiro da Bahia já é lá de cá, lá do Rio, né? Então é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da vereadora do Pernambuco aí, pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro. Ou seja, prender Bolsonaro para que ele não fuja. Para que ele não fuja. É tantas coisas para comentar dentro aí desse assunto que a gente vamos estender o vídeo aqui até 20 minutos, viu, pessoal? Então vai compartilhando, vai se inscrevendo. Canal Forasteiro, o Destemido 02, aqui no YouTube mesmo. Forasteiro, o Destemido 02. É notório no Brasil todo que essa vereadora fez o pedido da prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal, esse mesmo juiz aí que vem causando terror nos direitos do povo brasileiro. Vem causando terror. O juiz Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, vem causando terror nos direitos dos brasileiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, imediatamente encaminhou para a PGR. Você quer saber o que é PGR? PGR é o Ministério Público Federal. Existe o Ministério Público Estadual, existe o Ministério Público Municipal e existe o Ministério Público Federal. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, imediatamente mandou para o PGR, Procuradoria Geral da República, né? Gourmet. Foi para a mão do homem. Gourmet, ele vai decidir. E ele decidiu já, viu? O Gourmet. O PGR, Ministério Público Federal.
ele já decidiu se vai aceitar ou não vai aceitar a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o juiz, por ele ali, ele já tinha mandado prender o Bolsonaro. Porque é o que mais Alexandre de Moraes quer, prender o Bolsonaro. Juntamente com Lula e o governo federal. Isso é notório, isso está acontecendo no Brasil, no mundo. O mundo já escancarou a perseguição política que tem contra o Jair Messias Bolsonaro. Então o PGR, o Gourmet, o indicado com Lula, do Ministério Público Federal, ele deu a decisão. O que é que você acha? Como foi que decidiu? Hein? Vai no comentário aí agora, comenta aí, comenta. Comenta e diz lá como foi que o Ministério Público decidiu. Para você, o Ministério Público decidiu pela prisão de Jair Messias Bolsonaro, a prisão preventiva, ou negou o pedido? A verdade é o seguinte, pessoal. Alô Brasil, alô Bahia, coração de Maria, aqui na cidade do Aimpim, viu, pessoal? Tô levando uns aipim daqui, o bicho tá famoso lá em feira. Coração de Maria, lugar que planta aipim, abacaxi bom. Vambora? Então o PGR, o Ministério Público, o Gourmet, o mesmo que denunciou o Bolsonaro, esse próprio ministro, esse próprio PGR que Lula indicou para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral do Ministério Público Federal do Brasil, esse mesmo juiz, ele indiciou Bolsonaro, há mais ou menos um mês atrás aí, como réu. Vocês estão lembrados? Que semana passada esse mesmo PGR, Ministério Público, junto com Alexandre de Moraes, o Bolsonaro se tornou réu. Pois é. Como eu estava dizendo, é o fio da meada. Ó. A vereadora pede uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Uma vereadora do Pernambuco, uma funcionária sem vergonha dessa. Essa funcionária sem vergonha. Essa vereadora do Pernambuco aí, não sei qual é o nome dessa infeliz, está pedindo a prisão preventiva. Essa indivídua não sabe que Bolsonaro é homem, não é? Ô vereadora, você do Pernambuco aí que fez o pedido, aqui vai o meu recado para você. Você é uma vergonha para o Pernambuco, para a minha região. Você e Lula. Você não sabe não, vereadora, que o seu dedo nesse pedido é nada. Essa vereadora do Pernambuco aí que pediu a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro tem que ser investigada pelo Ministério Público do Pernambuco. Qual é o interesse dela? Proteger o larápio de 9 dedos. Qual é o interesse dessa vereadora em querer que Bolsonaro esteja preso? E o bandido que saiu da cadeia que esteja na presidência? Que interesse é dessa vereadora? Alguém pode me dizer? Então essa vereadora do Pernambuco aí, do meu querido estado pernambucano, tem que ser investigada pelo Ministério Público. Por que ela se interessa a pedir a prisão de Bolsonaro para defender o larápio de 9 dedos? Tem que ser investigada para ver o que está rolando aí no Pernambuco. Porque aqui na Bahia, pai, o pau tá quebrando na máfia. Os políticos aqui na Bahia, meu irmão, tem um tal de Gerdel aqui na Bahia aí que foi pegar 51 mil reais dentro do seu apartamento. Dinheiro público, dinheiro do povo. Gerdel Vieira Lima, aqui na Bahia. Então essa vereadora daí do Pernambuco aí que está pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro tem que ser investigada. Por que ela está apoiando o larápio de 9 dedos e querendo a prisão do Jair Messias Bolsonaro. Tem que ser investigada assim. Alô, Ministério Público do Pernambuco, vamos para cima dessa vereadora aí. O que ela representa aí?
Ela representa o Lula. Vocês votaram na vereadora de Pernambuco que representa o Lula. A política de Lula. A ideologia de Lula. O Ministério Público decidiu, arquivou o Gourmet, arquivou o pedido de prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Não vai ser preso. Petralhada, eleitores de bandido. Vocês querem a prisão do Bolsonaro? Pois é, fique sabendo que não vai acontecer. O próprio ministro que Lula botou lá na PGR, o Gourmet, disse que não, arquivou, está com medo de prender o Jair Messias Bolsonaro. Alô Lula, você botou o PGR lá para perseguir o Bolsonaro, mas o PGR votou à frente do Lula. Mais uma queda sua, malvado. O PGR, o Ministério Público Federal, arquivou o pedido de prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Por que arquivou, forasteiro? Porque não tem crime, porra. Porque o mais que eles querem é encontrar um crime em Bolsonaro que comprove para botar na cadeia. Eles não prendem porque eles não têm crime, porra. Diferente do Larápio de Nove Dedos, que foi condenado na primeira, na segunda e na terceira instância. Não prenderam o Bolsonaro porque simplesmente não tem crime. Eles querem arranjar um crime. É baleia, é importunação de baleia, é genocida, é não sei o quê, faltou vacina, hein? É joia. Falar na joia, os eleitores do bandido que estavam dizendo que Bolsonaro estava roubando joia, pois é, foi decidido que a joia que Bolsonaro recebeu era presente pessoal. Poderia ficar para ele. Cai por terra a narrativa dessa facção criminosa chamada PT e outros aí. Cai por terra. Então o Ministério Público disse e arquivou o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Mas tá rolando julgamento, vai ter o julgamento aí. São 28 pessoas indiciadas. E o PGR recuou de prender o Jair Messias Bolsonaro. Um amiguinho de Lula, viu? Um homem colocado por Lula lá no poder para ajudar a botar o Bolsonaro na cadeia. Ele mesmo está recuando. Será por quê, hein? Será porque o PGR, o Gourmet, deu marcha ré e puxou o freio de mão? Porque o ministro de Lula, que foi colocado lá, o Ministério Público, para ajudar a condenar Bolsonaro e botar na cadeia, e agora ele recua, arquivando o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Tá com medo? Vocês são covardes, um bocado de Polícia Federal fazendo serviço de Alexandre de Moraes. E agora tem um escândalo aí, os juízes e auxiliares de Alexandre de Moraes estão pulando fora do barco, ó. É. Foi arquivado o pedido de prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. Ô Petralhada, quero mandar aqui um recado para Petralhada. Ô Petralhada, vocês que estão articulando a enganar o povo, como vem enganando, por meio de uma cesta básica. Vocês vêm enganando o povo por meio de um Bolsa Família. Vocês, políticos da Petralhada, que defendem a facção criminosa chamada PT, vocês que dão leite, dá uma bolsa de leite para um, dá uma bolsa de leite para outro para segurar o povo.
Tem esses esquemas por aí, viu, pessoal? Tem esses esquemas. O governo manda dinheiro, o governo do estado manda dinheiro para distribuir leite para a pessoa do bairro. E aqui em Coração de Maria não é diferente, porque aqui na rua onde eu moro, passou o pessoal da prefeitura dando leite. Como se eu fosse bebê. Como se eu fosse uma criança recém-nascida. Eu de barba branca já, vovô, os políticos estão me oferecendo leite. Tu já viu, pô? A gente quer condição de vida. A gente quer condição de sobrevivência. Para trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar a porra do leite. Não é tá ganhando leitinho, caixinha de leite, não. Pra mim, eu condeno essa prática aí. Mas eu sei por que é que ele faz esse tipo de distribuição. E você também sabe. Você que me acompanha aqui no canal sabe. Então o PGR, Ministério Público Federal, negou aí a prisão preventiva do Bolsonaro. E cai por terra agora, passa vergonha a petralhada. Passa vergonha o povo do PT. Porque o que mais eles querem é a prisão de Bolsonaro. Para colocar Bolsonaro no mesmo nível de Lula. Não vai conseguir, porra. Tu quer comparar? Tu quer pegar o caráter de Bolsonaro e misturar com o caráter que Lula tem? Para dizer que os dois são iguais, como muitos andam dizendo por aí? Todos os políticos é ladrão? Todos eles é ladrão? É mentira! Cadê as provas? Por que o PGR não prende o Bolsonaro? Porque não tem crime. O que foi que? Por que está sendo perseguido? Porque ele é oposição. Ele é do bem. E Lula é do mal, é do crime. Repara se o crime não aumentou no governo de Lula para cá. Repara se os meninos não estão à vontade. Em todas as cidades, bairros, rio. Vê se os meninos do movimento não estão à vontade no governo Luiz Inácio, principalmente aqui na Bahia. Por quê? Porque Lula é o governo da criminalidade. O Bolsonaro é o contrário. Por isso tem a perseguição. Por isso tem a perseguição. Então o Ministério Público arquivou o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Chupa essa, petralhada. Derrota para vocês. Eu quero findar o vídeo dizendo uma coisa aqui para vocês. Olha, dia 6, agora é domingo, né? Dia 6, 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Acompanhe. Acompanhe, se inscreve aí nos canais aí de direita aí no YouTube que você vai ver o pau que é. Você vai. Eu vou assistir pela Rede Globo. Ei, vem cá. Esses eventos que acontecem pelo Brasil de direita, a Rede Globo, a Globo Lixo não passa, rapaz, para vocês. Quem passa é as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Vai pra lá, que você vai ver a Paulista frever, domingo dia 6. Mostrando para a esquerda do Brasil que não tem mais espaço. O próprio PGR que Lula indicou para ajudar a botar Bolsonaro na cadeia é o mesmo PGR que deu ré, puxou o freio de mão e disse não. Não vamos prender o Bolsonaro. Parabéns para o Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto. Vamos guerrear. E a pauta do dia 6 na Paulista, dia 6, 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas Bolsonaro vai empurrar na Paulista. Vai ser a maior manifestação que já houve na história desse mundo. Não é aqueles gatos pingados. Que bolo. O presidente do SMT, o que gosta de invadir terra, propriedade privada, Boulos, reuniu semana passada, deu 60, 70 pessoas. Que vergonha vocês da esquerda aprovar e apoiar isso aí. O movimento dele, nem Lula foi para os movimentos, Lula está no Japão, Janja se encontrando com Macron na França.
E falar esse encontro de Janja com Macron na França, tá rodando uma repercussão retada aí na rede social, viu, pessoal? Como assim, Forasteiro? Lula vai pro Japão e a primeira-dama vai se encontrar com Macron. E nesse encontro teve pega pra capar, viu? A mulher de Macron ficou, né, desconfiada daquele cumprimento que Janja deu a Macron. Tá ligado, né? Você sabe como é que é, né? Você sabe, né? O Lula disse que a mulher dele pode fazer o que quer, pode sair para onde quiser, pode vestir como foi, o que Lula falou essa semana. Já que Janja pode fazer o que quer, a esposa do Lula, como o marido falou, quem sou eu para dizer alguma coisa? Né? Ele mesmo declarou, a Janja não nasceu para ser dona de casa. Janja pode fazer o que quiser, pode passear, pode ir para onde quiser, pode vestir o que quiser, pode falar o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu até fiz uma pergunta, né, dentro dessa liberação de Lula para com a sua esposa, a primeira-dama Janja, eu até fiz uma pergunta aqui no meu canal, assim, ô Lula, você disse que Janja pode fazer o que quiser, falar o que quiser, viajar para onde quiser, vestir como quiser, que ela é livre. Ô Lula, uma pergunta. Se a primeira-dama Janja quiser também dormir uma noite com outro homem, também pode fazer, Lula? Porque você disse, acabou de dizer que ela pode fazer o que quiser, você é liberal. Porque aquele encontro com o Macron, como eu vi aí em alguns vídeos aí, estranho, né? Estranho. Pois é, pessoal, Bolsonaro continua na ativa. Bolsonaro é o líder da direita. Vamos apoiar o Jair Messias Bolsonaro. Esse camarada tentaram matar ele em 2018. Lembra? E agora querem prender ele para matar ele na cadeia. Porque o Bolsonaro é um entravo. O Bolsonaro é uma pedra, é uma barreira, é uma muralha. Lembra na muralha de Jericó, que Deus derrubou por meio do seu povo Israel para poder atravessar a cidade? Pois é, o Bolsonaro é uma muralha em Jericó. Só quem pode derrubar é Deus, acabou. E vocês, esquerdistas, que se venderam por uma promessa de picanha, nós não temos raiva nem ódio de vocês, não. Nós não somos como vocês, que carrega rancor e ódio no coração. Pula do barco enquanto é tempo. Vem pra cá, se une a esse povo que está sendo perseguido aí pela justiça. Isso prova que nós estamos no caminho certo. Só isso que eu tenho a dizer para os eleitores de Lula. E não se venda por uma bolsa de leite, por uma bolsa escola. Não se venda a político nenhum, seja ele municipal, federal, estadual. Porque esses que lhe compram com isso aí é os mesmos que enriquecem as suas costas. E o que ele pode dar para você é uma bolsa de leite. Eles enriquecem. Eles compram fazenda, chácara. Tem casa em Miami. Eles têm casa nas beiras da praia. E para vocês, eleitores dele, ele dá uma bolsa de leite, 2 no máximo. Vocês não percebem que vocês estão sendo enganados, não, pessoal? E eles têm casa em Miami, Estados Unidos, nas praias, Copacabana, fazenda, gado, posto de gasolina, indústria. E para vocês que votam neles, os da esquerda, ganham Bolsa Família de R$45, de R$600. E nem todos, porque o larápio de Novo Dedo meteu a tesoura aí no benefício do povo. Engana você com Bolsa Escola.
Pessoas com 65 anos estudando. Ai, ai, ai. Como isso, cara? O que está acontecendo? Outro dia eu conversando com uma senhora que eu tenho muito respeito, gosto muito. Ela estava com um livrinho na mão e eu perguntei, a senhora vai para onde? Ela disse, eu vou para a escola. Eu digo, quantos anos a senhora tem? Ela disse, tenho 64 anos. E você vai estudar? Vai. Que série você estuda? Ela disse, não sei. Coitada. É esses tipos de pessoa que os políticos corruptos usam. Dá a esmola para segurar ali no cabresto. Caiam fora. Coitada. Ela disse pra mim, eu vou lá estudar o quê, forasteiro? Eu vou lá bater pilera e soltar piada e... Olha pra aí, olha o que acontece. Não se engane. Forasteiro vai terminando por aqui. Compartilha o canal, joga para frente o assunto. Ministério Público não vai prender o Bolsonaro, já arquivou o pedido de prisão preventiva. A esquerda está no desespero, porque o que mais a esquerda quer é a prisão de Bolsonaro, para colocar Bolsonaro no mesmo nível do ladrão de 9 dedos, e vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E em 2026 vocês querem prender Bolsonaro? Vocês querem dar 28 anos de cadeia a Bolsonaro? O mundo sabe todo, o brasileiro sabe que vocês querem prender Bolsonaro. Não é porque ele cometeu crime. Vocês querem prender Bolsonaro para ele não concorrer às eleições de 2026. Isso é claro como a luz do dia para todo um ser humano que só tem um só neurônio. Escuta aqui. Se você diz que a gente tem milhões de neurônios, né? Na mente. Mas se você tiver um só neurônio e esse esteja funcionando legal, você vai ver que eles estão querendo prender Bolsonaro para que Bolsonaro não concorra às eleições de 2026. Isso é claro, e está usando o Poder Judiciário. A esquerda, Lula, o governo federal, está usando o Poder Judiciário para perseguir Bolsonaro. Isso é notório. Só que agora deu zebra para ele, porque no governo de Biden, dos Estados Unidos, o Poder Judiciário no Brasil correu frouxo como areia. E Lula foi beneficiado várias vezes no governo Biden. Inclusive, tem uma ideia, já tem assunto, né, que o governo federal dos Estados Unidos, no governo Biden, interferiu nas eleições do Brasil. E a gente sabe disso. Mas agora é Donald Trump. O cara que a própria esquerda, lá nos Estados Unidos, tentou tirar a vida do cara. Hoje ele é presidente da República, a maior potência do mundo. Esquece, petralhada, que o Brasil é nosso. Vocês são traidores. Contra a pátria. Vocês são a favor do aborto. A matar as crianças no ventre da mãe para não nascer com boi de miserável. O próprio líder do político de vocês, na Câmara dos Deputados Federal, quer aprovar a legalização do aborto. Não vamos deixar passar esse projeto. E vocês, mãe, que engravida dos seus pais, dos seus maridos, do seu namorado, cuide do bebê que está dentro de vocês. Porque se vocês matarem dentro do ventre, como muitas mães têm feito, vão pagar um preço caro diante daquele que disse que nós temos que nascer, o Deus de Abraão. Vocês, mulheres, por não suportar as paixões carnal, se deita aí com fulano, com Beltrano, engravida, e por algum acaso não dá certo esse relacionamento, vocês decidirem matar a criança no ventre, vocês vão pagar caro. Malditas. E aqui eu estou falando com aquelas que mataram seus filhos no ventre de maneira consciente. Nós somos contra o aborto. Já imaginou? Se abortar não fosse crime,
Porque no Brasil abortar é crime. Matar as criancinhas no ventre é crime no Brasil. E o Lula quer legalizar para que não seja crime. Maldito governo. Maldito presidente. Já imaginou se essa lei existisse desde 1973? Se existisse a lei da legalização do aborto desde 1973, esse homem que vos fala aqui, provavelmente, talvez, não sei qual era a intenção da minha mãe, que eu não conheci também, talvez não estaria nem nascido, talvez não estava aqui de frente às câmeras gravando para vocês, porque o forasteiro deste 02 não tinha nascido, ela podia ter decidido a matar-me no ventre, como muitas mães têm feito aí. Malditas! Te arrepende, para que possa alcançar as graças de Deus. Mas o Lula, ele quer aprovar uma lei legalizando a matança das crianças no ventre da mãe. É a matança. Tem algumas que falam por aí, essas que andam matando os bebezinhos, né, no seu ventre, né? Namora com um aqui, engravida, mata. Namora com outro daqui, não sei o que, engravida, mata. Essas daí, vem com a historinha, você vai querer que sua filha que seja estrupada por um cara que é com a criança... isso é uma desculpa de vocês. Isso é uma desculpa de vocês. Que eu acho que no Brasil... O número de pessoas que é estrupada e essa deixa a criança nascer é quase zero. A verdade é que vocês engravidam e depois mata um bebê que não pode nem se defender. Aí quer dar essa desculpa. E o Lula quer aprovar a lei. Vou ficando por aqui, Forasteiro Destemido 02, aqui no YouTube. Compartilha, se inscreve e vem pra cá que aqui tem notícia e tem comentário, viu, pessoal? Comentário. Compartilha o vídeo aí, tô ocupando alguns aparelhos aí para equipar um estúdio, certo? Já estou providenciando, já providenciei uma lâmpada daquela, veja como tá hoje. Olha lá, bichona. Hã? Vou montar um estúdio aqui no Mutirão, Coração de Maria, Bahia, para levar notícia para o povo ficar, alô Mutirão, aqui onde eu moro. Vai se inscrevendo no canal Forasteiro Destemido 02, o povo do Mutirão, vai compartilhando, nós temos assunto, nós precisamos conversar, o povo do meu bairro aqui, povo do meu bairro, Mutirão, Coração de Maria, um abraço e até mais. A prisão do Bolsonaro foi negada pelo amiguinho do Lula. Tô com medo, tô recuando. Logo mais eu tô voltando aí com outros assuntos aí. Um abraço.